Fala, minha linda e amada nação rubro-negra! Olha só aí, Mengão queridão, agora se prepara para o jogo importante da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, após essa vitória sensacional diante do Esperance da Tunísia, estreando com o pé direito, uma vitória por 2-0 e uma bela partida do Flamengo. Essa é a verdade. Felipe Luiz foi perguntado sobre a projeção para o jogo contra o Chelsea da Inglaterra, e o Felipe Luiz já falou sobre esse jogo. Sexta-feira, às 15 horas, vou trazer aqui as palavras do técnico Felipe Luiz e o Jorginho, hein? Que estreia de gala de Jorginho. Ele também falou após a partida, inclusive, né, já com uma assistência ali para um golaço do Luiz Araújo. O Galinho Zico falou também sobre a vitória do Mengão queridão. As palavras do Zico, que é, né, o chefe da delegação do Flamengo lá nos Estados Unidos, muito bacana. A Arrascaeta também falou, incrível Arrasca, nosso 10, melhor jogador em campo, sensacional. Eu vou trazer aqui todos os detalhes para você, e o Flamengo faturando aí 101 milhões de reais com essa vitória sobre o Esperance da Tunísia. Quer ficar por dentro de tudo e não perder nada, absolutamente nada? Então já cola comigo, aproveita. Se você não é inscrito no canal, eu convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa o teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Fez isso aí? Vamos começar falando sobre essa vitória do Flamengo, porque ontem, com a vitória do Mengão queridão sobre o Esperance da Tunísia na estreia do Flamengo no Super Mundial de Clubes, o Flamengo garante mais 2 milhões de dólares. 2 milhões de dólares, 11 milhões de reais. O Flamengo já tem ali garantido, já tinha garantido, na verdade, 16,2 milhões de dólares, e agora mais 11 milhões de, mais 2 milhões de dólares, vai a 18,2 milhões de dólares. Convertendo em reais, 90 mais 11, 101 milhões de reais garantido nos cofres do Mengão queridão pela vitória de ontem. Lembrando que o empate dá ao time 5 milhões de reais, 5 milhões e meio ali, que é 1 milhão de dólares, né? 1 milhão de dólares, e a vitória de 2 milhões de dólares. Tá aí o Mengão queridão garantido. Agora falar sobre o Luiz Araújo. Que golaço foi aquele do Luiz Araújo, hein? Eu sempre falo, ó, é pouco notado, pouco falado, mas vem representando. O Luiz Araújo, o jogador, superou ontem a sua melhor marca na sua carreira. 107 jogos com a camisa do Flamengo, 18 gols e 17 assistências. Ele superou a marca de quando jogava no Lille da França, que fez 18 gols, a mesma quantidade de gols que fez no Flamengo, mas porém apenas 8 assistências, e em 136 jogos. Um número muito maior. Então, assim, Luiz Araújo vem jogando muito bem. Eu sempre falo sobre isso, né? Luiz Araújo jogando ali na ala pela direita. O Luiz Araújo, ele rende muito bem. Luiz Araújo ali, a característica do Luiz Araújo é aquela: pegar a bola ali, limpar o adversário, da defesa do adversário, e jogar no fundo do barbante, naquele lance que ele faz assim, que vai cair no fundo do barbante, e fez um belo gol. Vitória do Mengão queridão, com a Arrascaeta abrindo o placar. Inclusive, a Arrascaeta foi eleito o jogador superior pela FIFA, o melhor jogador em campo, e sem sombra de dúvida, o nosso 10. Cara, o Flamengo já era para ter hoje um cara para jogar nessa posição com a Arrascaeta, que eu posso falar assim, para chegar e brigar com a Arrascaeta ali, os dois, jogar os dois, porque o Flamengo não tem. E com a Arrascaeta em campo, o Flamengo é outro Flamengo. É outro Flamengo. O Arrascaeta, ontem eleito o melhor jogador da partida, marcando o primeiro gol do Flamengo com um belo gol de prima no fundo do barbante. E ele falou ontem na zona mista, ele falou isso aqui, olha só o que a Arrascaeta falou: a gente sabe que às vezes esses 3 primeiros jogos desse tipo de campeonato são difíceis, principalmente pela ansiedade, mas nós deixamos isso para trás e fizemos um grande jogo. Foi realmente uma bela partida, gente. Foi realmente uma bela partidaça. O Galinho Zico, ontem, após a vitória do Flamengo, Zico, que é o chefe da delegação do Flamengo nos Estados Unidos, ele falou, né, sobre a vitória do Mengão queridão. Ele falou o seguinte: começar vencendo uma competição importante é sempre bom, e ainda mais jogando contra um time que joga todo atrás e esperando um erro do adversário. Flamengo tomou conta do jogo e venceu de 2-0 o Esperance da Tunísia. Bola
pra frente, Mengão. O Zico, sensacional, o Zico aí. Agora, vamos falar sobre a estreia de Jorginho? Gente, o que o Jorginho estreou ontem, como ele estreou, parecia que o Jorginho já estava jogando há mais de ano no Flamengo. Essa é a verdade, gente. Aí é que eu falo aqui pra vocês. O Boto insiste hoje numa adaptação do Juninho. Vocês viram a partida do Jorginho? Primeiro jogo do Jorginho? O cara quando joga, filhão, o cara quando é bom de bola, o cara é bom de bola. Não estou aqui menosprezando o Juninho não, tá, gente? Porque a gente não tem um centroavante matador hoje, a não ser o Pedro. A gente não tem, apesar que o Pedro vem voltando gradualmente aí depois da lesão, né? Ainda não se encaixou para valer, acredito que não, se encaixou para valer nesse estilo de jogo do Felipe Luiz. Mas o Pedro é decisivo. Ontem foi titular, não conseguiu converter um gol ali, mas tentou. Mas olha só o que o Jorginho falou após essa sua estreia sensacional, que inclusive ainda deu uma assistência para Luiz Araújo marcar aquele lindo golaço, o segundo gol do Flamengo. E Jorginho falou o seguinte: foi muito positiva, desfrutei bastante. Um jogo que a gente interpretou da melhor maneira, sem desrespeitar o adversário. Com certeza o grupo me ajudou bastante, me recebendo muito bem. Foi um jogo muito bom e merecido, a nossa vitória. E aí ele fala, né, sobre se sentir à vontade no Flamengo, tudo muito bem. E olha só o que ele falou: eu me senti muito bem. É um grupo maravilhoso, de jogadores que querem caminhar na mesma direção, com a mesma ideia de trabalho. As minhas características encaixam bem. Estou muito feliz pelo primeiro jogo. Me senti muito à vontade. Disse aí Jorginho. Jorginho, o único reforço do Flamengo para o Super Mundial de Clubes, e representou ontem em sua estreia. Parabéns, continue assim o Jorginho. Ontem, na entrevista coletiva, o técnico Felipe Luiz, ele foi perguntado, né? Porque o Felipe Luiz, ele deu a preferência ao Varela, e o Wesley, que voltou da convocação da Seleção Brasileira, não jogou, foi convocado, mas não entrou em campo pela Seleção Brasileira, e ficou ontem no banco de reservas. E o Felipe Luiz, com a inteligência do Felipe Luiz, ele falou isso aqui: olha só, o Wesley está bem, treinou muito bem, mas os estudos me mostraram que era um jogo para o Varela, pela característica também do 11 deles, e a forma que eu gostaria que o time atacasse. Foi unicamente pelo plano de jogo, a escolha de Felipe Luiz por Varela e deixando o Wesley no banco de reservas. Agora é o Chelsea pela frente, nação. É isso mesmo. E ontem o Felipe Luiz foi perguntado, né, sobre a projeção para esse jogo contra o Chelsea na próxima sexta-feira. Flamengo, que nesse momento é o líder do grupo, com, né, um mesmo número de pontos de gols que o Chelsea. O Chelsea venceu o Los Angeles por 2-0, o Flamengo venceu o Esperance por 2-0. Só que no número de cartões amarelos, critério de desempate, o Chelsea tem um número maior. Com isso, o Flamengo na liderança do grupo D do Mengão queridão. Mas a pontuação é a mesma coisa. Olha só, o Felipe Luiz, ele falou o seguinte: contra o Chelsea, vamos estudar e nos preparar da melhor forma possível, sabendo da qualidade do adversário, assim como eles também, sem nenhuma dúvida, vão nos estudar. Disse aí Felipe Luiz, filhão. Vamos que vamos. Provavelmente Felipe Luiz deve ter a volta de Dela Cruz, Felipe Luiz deve ter a volta de Alexandro, jogador experiente, jogador com bastante carga na Europa, carreira dele aí, bagagem na Europa, assim como Danilo mesmo que começa ali no banco de reserva, mas é um jogador experiente, pode passar algumas orientações ali para os seus companheiros. Isso é muito importante, sem contar agora com o Jorginho, né, que já veio jogando, já entra no campo, já faz, e aí o Flamengo vencendo o Esperance da Tunísia por 2-0, Arrascaeta e Luiz Araújo, dois lindos, belos gols. Eu acredito que o Flamengo ali deu aquela tranquilidade. O Flamengo, depois de 2-0, o Flamengo até, né, o Esperance foi para cima, era esperado isso, e o Felipe Luiz não deixou, né, que a gente vê ali as mudanças que o Felipe Luiz faz no jogo, mas ele sempre colocando os atacantes, tirando jogadores da posição e colocando os mesmos jogadores em posição, na mesma posição, jogadores da mesma posição. Então a gente vê ali, né, um Flamengo que tranquilizou, trabalhou tranquilamente,
pode dizer assim, né, coordenou a vitória já pensando no próximo jogo, porque vai desgastar os jogadores todos, na próxima partida é o Chelsea. Tá certo, Felipe Luiz? Inteligência nata e vamos que vamos. Fica à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião. O de agora foi isso. Eu vou seguir focado com tudo, sempre ligadaço com essas e outras informações, para deixar você sempre muito bem atualizado. Valeu? Forte abraço, até mais. Saudações rubro-negras.